Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Dessa vez o Flamengo não entregou o jogo, né? O Flamengo entrou em campo com um time bastante mexido, mas com jogadores que a gente já conhece do dia a dia, né? Jogadores muito bons tecnicamente e, obviamente, durante o jogo foi demonstrado isso, né? Até com algumas substituições, com a entrada de Luiz Araújo, Michel também entrou, Luiz Araújo foi muito importante, né? No segundo e terceiro gol, né? Porque o segundo gol ele acabou finalizando e acabou saindo no pênalti para o Flamengo. E no terceiro gol ele acabou desencantando e após 2 meses lesionado, né? Então o Flamengo vence, teoricamente ajuda o Fluminense, né? Indiretamente, querendo ou não, ajuda o Fluminense porque o Flamengo teria que fazer esse papel que era vencer o jogo. Termina esse campeonato na terceira colocação e nesse domingo agora às 4 horas da tarde tem a grande despedida do Gabigol, que o Maracanã vai estar lotado, né? E muita gente chorando no Maracanã, né? Não só no Maracanã, mas como ao redor do Brasil inteiro, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. Mengão 3-0, foi um jogo teoricamente fácil, Criciúma não demonstrou nenhuma força, nenhuma ameaça para tentar fazer gol no Matheus Cunha, e o Varela, né? O cara não fazia gol há não sei quanto tempo, só tinha um gol em 70 jogos com a camisa do Flamengo e ele consegue abrir o placar. É incrível, né? Se você for na página do Flamengo lá, quando o Flamengo anunciou o gol do Varela, teve vários xingamentos falando que o Gerson bateu e foi pouco, né? O Gerson bateu foi pouco, o Gerson vai bater mais, e essa situação aí, né? Então vamos para mais um vídeo aí. É isso aí, tamo junto aí. Também. Ontem a gente falava sobre o profissionalismo do lado do Flamengo e o Flamengo que venceu o Criciúma, então, fora de casa. Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, um abraço aí pro Bruno, também Jailson, Marra, todo mundo por aí, quem tá acompanhando a gente no Sport Center. Hoje não dá pra tirar foto não, mais uma vez, um tempo chuvoso toda a vida no Rio de Janeiro. A gente procura abrigo, tô até olhando ali, nossa, tá bem chuvoso mesmo. Mas pro Flamengo deu tempo bom em Criciúma, né? Contra o time da casa. Aquela polêmica, vai ajudar, vai amolecer pro Criciúma para prejudicar o Fluminense, que joga hoje contra o Cuiabá, basicamente a sua vida no Campeonato Brasileiro deste ano, mas não teve muita conversa não. O Flamengo até, tanto quanto sonolento ali um pouquinho, mas conseguiu fazer 3-0, dada a superioridade, mesmo com todos os desfalques. Ontem eram 5, e nem contando ali com aquela turma que está afastada e só volta ano que vem, Pedro, o próprio Arrascaeta, Vinha, Cebolinha, enfim. O Flamengo conseguiu um resultado folgado lá no Heriberto Rios, então tranquilo, chegou aos 69 pontos, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro garantido, já que o Internacional acabou derrotado pelo Botafogo, né? O Flamengo também não alcança o Palmeiras, então estacionado ali no terceiro lugar, e aí fica mais tranquilo para encerrar a sua temporada no fim de semana contra o Vitória. Mas falou bastante sobre essa questão de entrega, não entrega, isso acaba chegando para os jogadores, também para o técnico Felipe Luiz, e aí o Felipe Luiz falou um pouquinho sobre essa questão. Já vestiu, obviamente, a camisa do Flamengo em campo, sabe, né, de como tem que respeitar a tradição, a honra do clube e também dos seus princípios, né? Falou sobre isso e da evolução do Flamengo, como vem bem o Flamengo sob o seu comando. A gente acompanha um pouquinho agora do Felipe Luiz. Jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, pelos nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso, assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que é o futebol, você tem que entregar tudo que você tem. A partir do momento que você não entrega tudo que você tem para o futebol, você não colhe os frutos. Não entregamos o jogo, somos profissionais. Estou muito feliz com o que eu estou vivendo até agora, os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando. E eu amo que eles compitam entre eles, adoro isso. O jogador cresce, adoro quando o jogador fica insatisfeito quando não joga, que quer jogar. Isso eleva o nível e nós estamos vendo aí um grupo extremamente competitivo e todos voltando aí, estando disponíveis para poder fazer o time crescer. Tá então, treinador Mr. Felipe Luiz, vai conhecer hoje também o grupo, né, do Super Mundial de Clubes em 2025. Sabe, pode ter um encontro aí com Jorge Jesus, com o Simeone, os seus mestres na função. E o Flamengo volta a campo no fim de semana, como eu disse, contra o Vitória. A última dança, Bruno,
Você que gosta aí de palavras, etc. The Last Dance do Gabigol com a camisa do Flamengo. Ficou fora até do jogo de ontem porque estava pendurado. Então tá tudo armado para o Gabigol se despedir do Flamengo no domingo. O Felipe Luiz até falou ontem, ó, não tem chance de reviravolta não, tá definido, ele já falou. Então vai ser a despedida de Gabigol neste fim de semana, depois de 6 anos de Flamengo. Ele vai ser um personagem dessa última rodada, sem dúvida. Obrigado, viu, Pedro? Segunda-feira no Sport Center também a gente... Vene, destaque pra quem aí nessa partida? Pra mim o melhor em campo foi o Bruno Henrique, sem sombra de dúvidas. Ele jogou muito bem no segundo tempo. No primeiro tempo eu não gostei do Flamengo. O próprio Felipe Luiz falou isso também na entrevista coletiva, que não foi um Flamengo como ele gostaria de ver. De fato, no primeiro tempo parecia que o Flamengo estava jogando um amistoso, embora fosse de fato um amistoso, um jogo apenas para cumprir tabela. O Criciúma, embora estivesse dando a vida em campo, mas mostrou por que está brigando para ser rebaixado e que deve ser rebaixado, porque é um time, tecnicamente falando, muito fraco, não soube aproveitar as oportunidades que teve no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas do Felipe Luiz, o Flamengo melhorou e aí foi para cima e conseguiu concluir bem a partida, conseguindo a vitória por 3-0. Repito o que eu falei, o grande destaque para mim foi o Bruno Henrique. Gostei da partida do Varela, não só pelo gol, mas mostrou que pode ser um jogador importante para 2025 e foi um jogo importante também para o Luiz Araújo, um jogador que estava sendo peça crucial até a lesão grave que ele teve no joelho. Ele pôde retornar aos campos, entrou e fez aí um gol, querendo ou não, isso dá um novo ânimo para o jogador começar a pré-temporada em 2025, então foi uma partida aí, digamos assim, para alguns jogadores voltarem a marcar. O Varela não fazia gol há muito tempo, o Bruno Henrique estava vivendo um jejum de 16 jogos sem marcar, embora estivesse fazendo aí boas partidas, e o próprio Luiz Araújo também estava sem balançar as redes desde agosto. Então, de maneira geral, um Flamengo que não jogou bem os 90 minutos, mas jogou o suficiente para vencer por 3-0. Nossa, 3-0 e não jogou tão bem? Sim, essa é a verdade. Não jogou tão bem, mas o Criciúma é um adversário tão fraco que o Flamengo conseguiu, mesmo com muitos desfalques e não jogando muito bem, fazer 3-0 no adversário, mesmo dentro da casa do time do Criciúma. Mais de 10 desfalques aí, ô Lucas Pedrosa. Um placar de 3-0, aí como o Vene trouxe, né? Para quem não viu, meu Deus, né? Amassou o Criciúma. Na verdade, eu senti um Flamengo leve, assim, que controlou o espaço, que controlou a posse dele e que foi muito efetivo, assim. Não ia... Às vezes o torcedor fica esperando um show, mas se você pensar o nível de desfalques que você tem numa competição que você só quer garantir mais um lugar... Olha, na minha opinião, foi um jogo espetacular para o Flamengo, porque não foi uma atuação espetacular, mas foi efetivamente espetacular. E se você parar para pensar, é isso que importa no futebol. Daqui a 2 anos, quando a gente olhar lá, 3-0, veja como foi. Você não vai ver como foi, você só vai olhar o placar, ô Lucas Pedrosa. Assim, o Flamengo não quer mais nada também no campeonato. Eu acho que jogou o primeiro tempo em ritmo de treino total, só que o Criciúma é um time desesperado, né? E aí um time desesperado acaba dando espaço, acaba tendo que buscar o resultado, coisa que não é característica do Criciúma. É um time muito mais reativo do que um time que vai propor. E o Flamengo se aproveitou desses espaços com a belíssima partida que o Bruno Henrique, como o Vinícius citou aqui. Eu acho que é muito a excelente notícia a volta do Luiz Araújo, que já tinha até sido relacionado para outros jogos, mas ele voltando a fazer gol, ele voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. Isso tudo é muito importante para o Flamengo, até pensando em 2025. E de forma geral, o Flamengo fez o que tinha que fazer. É o melhor time, é o melhor elenco, estava com vários bons jogadores dentro do Heriberto Rilse, e o Criciúma, no desespero, não conseguiu aguentar a qualidade técnica do Flamengo. Acho que, para mim, o Criciúma caiu muito depois do jogo contra o Corinthians, porque aquilo ali abalou completamente a equipe do Tencate. 2-0 em casa, você tomar de 4-2 com erros individuais, aí já vai para esse jogo desmoronado e acho que, no final das contas, a gente vai ver aí Criciúma e Red Bull Bragantino rebaixados. Só um ponto sobre o Flamengo tinha esperança de terminar em segundo para bater uma meta orçamentária prevista no começo da temporada. Não vai conseguir, porque o Palmeiras venceu, ou seja, o Flamengo não pode bater essa meta orçamentária, e aí eu quero ver se a atual gestão vai bater no peito e mencionar isso também nas redes sociais, já que eles utilizam muitas redes sociais para fazer uma pré-campanha, pensando na eleição do dia 9, dizendo que nos últimos 6 anos ganhou 4 estaduais, e daí? Isso é muito pouco para a história do Flamengo. Mas, mais uma vez, o Flamengo não consegue bater uma meta orçamentária. Isso é feio, já que previa terminar pelo menos em segundo e não vai conseguir no Campeonato Brasileiro. Cadê o hino dele? Eu não quero esse negócio de uma palavra para ele mais. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Após o Flamengo vencer o Criciúma por 3-0,
garantir permanentemente a terceira colocação, né? Não alcançar o Palmeiras, porque venceu o jogo, e também não ser ultrapassado pelo Inter e Fortaleza, que perderam seus jogos também. O Flamengo vai terminar esse campeonato na terceira colocação e, obviamente, né, vai receber uma premiação milionária pela colocação no Brasileirão, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Nos resultados, primeiramente, aí. O Flamengo vence o Criciúma por 3-0, o Atlético Goianiense vence o Fortaleza por 3-1, o Botafogo vence o Inter e o Palmeiras vence o Cruzeiro, né? Sendo assim, com a vitória de Palmeiras e Botafogo, obviamente o Flamengo não tinha mais chance de título, mas pelo menos ali a segunda colocação com a vitória do Palmeiras, o Flamengo não alcança. E com a derrota de Inter e Fortaleza, o Flamengo também se mantém na terceira colocação, né? Com 69 pontos. Você pode dar uma olhada aqui na tabela. Inter e Fortaleza com 65, Flamengo com 69, Palmeiras 73 e Botafogo 76, né? E em quesito premiação, né? Com a terceira colocação assegurada, né? O Flamengo vai receber um valor de aproximadamente 43,3 milhões de reais, né? Ou 43 milhões e 300 mil reais, né? Desse modo, o vice-campeão vai receber 45,7 milhões e o campeão 48,1 milhão. 48 milhões e 100 mil reais, né? Vale lembrar que Botafogo e Palmeiras ainda disputam o título, porém, para o Botafogo, um empate já garante esse título aí matematicamente, né? E é aquilo, é uma premiação tão baixa em comparação à premiação da Copa do Brasil, né? Que é o campeonato que é o mais longo, teoricamente, né? O mais longo aí. Desde quando os times da Série A entram, vamos dizer assim, né? E é uma premiação que não chega nem a 50 milhões de reais, né? E o Flamengo fecha uma parceria aí, né? Com o time de Messi para a pré-temporada, né? Vai lembrar que o Flamengo, em janeiro, vai disputar uma pré-temporada nos Estados Unidos, né? Vai para os Estados Unidos 2 vezes em 2025, né? Uma na pré-temporada e outra no Super Mundial de Clubes, né? E o Flamengo vai enfrentar o São Paulo na pré-temporada, né? No estádio Chase Stadium, acho que se fala assim, né? Que é a casa do Inter Miami. Então o Flamengo fechou uma parceria lá que vai utilizar as instalações do clube norte-americano e também o estádio para fazer essa pré-temporada aí contra o São Paulo, né? Então aqui tá o anúncio do Flamengo aí, nas redes sociais aí, acho que dá para ler tudo certinho. E é aquilo, em junho, né? Hoje também tem um sorteio, 3 horas tem um sorteio aí. E em junho o Flamengo vai estar lá, disputando o Super Mundial. Esse ano campeão, né? Quem dera, né? Pode acontecer, pode, mas sabemos que a chance é mínima, né? Agora com 12 clubes, a chance é mínima. Tamo junto e é nóis aí.